Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Tem uma palavra para abençoar a sua vida. Uma palavra para mudar o teu pensamento em relação a desistir. O pensamento que o teu inimigo é maior que você. Essa palavra vai mudar a tua vida. Uma pequena reflexão no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 12. Qual era a situação? Israel estava dividida. A nação estava dividida. E o rei Josafá, ele tinha um problema muito grande naquela época, não só ele, mas todos os reis, porque o rei da Síria estava subjugando todos os reinos. E naquela época, esses inimigos, eles tinham os melhores armamentos de guerra. Eles tinham o melhor exército. Naquela época, quem não se sujeitasse àqueles inimigos, aquele rei, seriam mortos. As mulheres seriam escravas e os homens seriam mortos. Então, o que estava acontecendo? O rei Josafá, ele soube que esse exército, que já vinha devastando vários reinos, estava chegando em sua cidade. E ele tremeu, gente. Ele tremeu como qualquer outro ser humano que treme diante de um grande inimigo. Mas veja que a situação não é tão simples, não. Josafá estava em apuros. Ele sabia que aquele rei não vinha para negociar com ele. Porque todo mundo sabia a história de Judá, todo mundo sabia a história do povo de Israel, sabiam o Deus que eles serviam. E eles sabiam que jamais aquela cidade iria aceitar se submeter àquele rei, aquele reinado, a Síria. Então o que aconteceu? Josafá já foi avisado, olha, ele está vindo aí com tantos carros de guerra que não se pode contar. Não se pode contar. Ele vai massacrar a cidade. E Israel estava dividido. O que sobrou para Josafá como rei? Ele tinha soldados? Não. Tinha camponeses. Pessoas que trabalhavam na área da agricultura. Como que agricultores, simples agricultores, iriam lutar contra um exército armado, gente? Não tem como. E Josafá tremeu. Agora faça essa reflexão. Lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 12, Josafá faz uma oração para Deus e ele diz assim: Senhor, não executarás tu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer. Josafá, ele estava desesperado. Aí ele disse: porém, os meus olhos, os nossos olhos estão postos em ti. Mas ele estava com o coração ali cheio de medo, de desespero, porque ele sabia, aos olhos humanos, eu vou dar um exemplo para você. Josafá, o rei Josafá, enfrentar o rei da Síria, enfrentar aquele povo que tinha alianças e que vinha com outros povos juntamente com eles, era como se hoje, vamos dar um exemplo, você pegar aí um país pequenininho, um país aí, vamos colocar a Índia, vamos colocar a Índia assim, que em termos de exército e armamento são fracos. A Índia é um país fraco em questões de armamento. Então, vamos pegar aí a Índia. É como se a Índia quisesse lutar contra a Rússia, né? É como se a Índia tivesse que enfrentar a Rússia. Parece que o teu inimigo é maior que você, não é verdade? Parece que quem está oprimindo você é muito poderoso.
né? Não é o que parece, mas ele é muito poderoso, ela é muito poderosa. Você tem sido humilhado, você tem sido perseguido, é no trabalho. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, mas eu sei que tem gente assistindo essa transmissão que está exatamente numa situação semelhante ao rei Josafá. Está igualzinho, não sabe o que fazer, o coração está cheio de medo, temores, dúvidas, porque você olha para você e você diz: eu não tenho condição de vencer isso. Eu não tenho condições de vencer esse inimigo, ele é poderoso. Josafá fez essa oração. Qual foi a reação de Deus? Deus envia o profeta. E o profeta disse para Josafá: Josafá, eu vou usar agora as minhas palavras, tá, gente? São as mesmas de Josafá, só que na minha linguagem. O profeta disse: Josafá, fica tranquilo. Você orou, Deus ouviu e Deus mandou um recado para você. Deus mandou dizer que essa luta, essa peleja, ela não é sua. Sabe por que Deus falou isso para ele? Porque toda pessoa, seja quem quer que for, que se levanta contra você, está se levantando contra o próprio Deus. Porque Deus, nós somos para Deus como tesouro particular dele. Nós somos para Deus o seu tesouro particular, que ele guarda, sabe, debaixo de suas asas. E quando alguém afronta um filho de Deus, ele está afrontando diretamente a Deus. É como você que é mãe, você que é pai, e você tem aí o seu filho, né, de 3, 4, 5 anos, eu vou colocar essa idade, pode ser qualquer idade, né? O pai sempre vai querer defender o filho, mas vamos colocar uma idade aí de incapacidade física, 3 aninhos, 4, 5, e você está vendo um adulto querendo o quê? Espancar seu filho. Qual vai ser a sua reação? Qual seria, hein, mãe? Hein, pai? Qual seria a sua reação se você vê alguém querendo espancar o teu filhinho, indefeso? Ele não tem condições de se defender e tem alguém forte tentando espancá-lo, humilhá-lo. Você não vai reagir? Se você que é falho, um simples mortal com seus limites humanos, você se lançaria ali na frente e defenderia com unhas e dentes o seu filho. Agora você imagine o Deus Todo-Poderoso. É o que acontece quando alguém se levanta contra qualquer um destes pequeninos. Então, Josafá, ele então ouve a palavra do profeta, o seu coração se enche de alegria, e o profeta diz: você não precisa fazer nada, ficai parados e vede o livramento do Senhor. E eu não vou nem falar aqui o resultado disso, para que você medite. É bom que você medite aí hoje na sua casa, no seu trabalho, se você tiver um tempinho aí no horário do almoço. Olha lá, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 12, daí em diante, veja o que Deus fez aquele exército incontável. E meu amigo, era muito inimigo. Aos olhos humanos, Israel não tinha chance, Jerusalém não tinha chance nenhuma contra aqueles inimigos. E qual foi a ordem de Deus? Ficai parados e vocês vão jejuar, vão orar. Reúne o povo, rei Josafá, e abram um jejum, vão orar ao Deus Todo-Poderoso. E o que Josafá fez? A Bíblia diz que Josafá foi adorar a Deus. Ele foi adorar a Deus. É por isso que eu sempre ensino a qualquer pessoa que vem procurar o meu conselho: o que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Eu estou numa guerra. Eu sempre digo para ela: adore a Deus. Adore a Deus. Quando você adora a Deus por amor, você ama Ele,
você está se refugiando em seus braços. Daí em diante, o que é contra você será despedaçado. Não importa quem seja. Quem se levantar contra você será despedaçado. Isso é certo que eu estou falando para você. Tão certo como existe o nosso Deus Todo-Poderoso, se você adorar a Deus e se refugiar na presença dEle, quem se levantar contra você será despedaçado. Não que nós queremos isso. Você quer o mal? Jesus disse que nós não devemos querer o mal de nossos inimigos. Jesus ensina que nós temos que orar, até porque os nossos inimigos não são carne nem sangue, não é verdade? Nossos inimigos são as forças espirituais do mal, esses demônios malditos que estão aí, atuando em todas as áreas, demônios da contenda, demônios da política, demônios que agem dentro das igrejas, demônios da fofoca, da intriga, da divisão, esses espíritos desgraçados. É contra eles que nós lutamos, pessoal. É contra eles. Aquela pessoa que está te perseguindo, ela é mais uma vítima. Ela é mais uma vítima. Aí você diz, mas Elias, também é falta de caráter, de personalidade. A pessoa também tem culpa. Tem, é claro que tem. E é por isso que eu estou falando. Ela é uma vítima. Porque o mesmo demônio que usa ela para atingir você é o mesmo demônio que vai atingi-la, que vai destruí-la. Assim como o Espírito Santo honra aqueles que se deixam serem ali usados por ele, assim o diabo destrói aqueles que ele usa, os seus evangelistas. Então você deve orar para que Deus venha ter misericórdia dessas pessoas, porque o fim delas é triste. É triste. Você sabia que a pessoa que é orgulhosa, o maior inimigo dela não é o diabo? Tem um versículo na Bíblia que Deus ele se reporta aos orgulhosos e ele diz, eu odeio o soberbo. Deus, hein? Deus falando, eu odeio o soberbo. O próprio Deus falando. O maior problema de um homem orgulhoso e de uma mulher orgulhosa não é o diabo, não. É o próprio Deus. Ela está arrumando encrenca com o próprio Deus. E por mais que Deus a ame, por mais que Deus queira salvá-la, se continuar nutrindo aquele orgulho dentro dela, ela vai arrumar problema. Porque todas as vezes que Deus vê um orgulhoso, se não houver, depois de um tempo, arrependimento, ele será humilhado. Jesus disse que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então Josafá ouviu o profeta e o seu coração se encheu de paz. Imagina você saber que um exército inteiro está vindo contra você e você nem arma tem para lutar. Imagina, meu amigo. Mas ele recorre a Deus, e Deus livra o rei Josafá e o seu povo daquele massacre. Deus vai livrar você também. Deus vai livrar você também. Não tenha medo desse inimigo. Não tenha medo. Ele pode parecer forte, ele pode parecer poderoso, ele pode ter todas as armas que ninguém tem e ele está pensando em usar contra você. Fica tranquilo, porque a espada dele será quebrada, o arco dele será quebrado, todas as flechas atiradas contra você serão quebradas. Deus não vai deixar que nem um fio de cabelo da sua cabeça seja tocado por qualquer inimigo. Mas existe uma condição: você precisa andar em comunhão com o Pai. Você precisa andar com Deus. Como é que você quer vencer os inimigos se você anda no pecado? Se você anda nas trevas? Como é que você vai vencer esses inimigos se você anda nessa situação, na escuridão? Por mais que Deus queira te livrar, Ele não pode fazer nada por você. Lá no Salmo, não sei se 81, acredito que é 81, está escrito que Deus ele suspira e ele diz: ah, se o meu povo me escutasse. Palavras de Deus, através do profeta. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos.
eu os sustentaria com o trigo mais fino, com o mel que escorre da rocha, e aqueles que são seus inimigos seriam submissos a eles, ou seja, eu os entregaria em suas mãos. Palavras de Deus. Deus quer entregar tudo isso em tuas mãos. Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Isso é do dia para a noite que acontece? Poderia ser. Deus tem poder para isso. Mas o milagre não depende apenas de fé para acontecer. O milagre, para Deus fazer o que Ele deseja fazer na nossa vida, nós temos que ter fé, nosso coração tem que estar limpo, as nossas obras têm que estar de acordo com a nossa fé, a nossa consciência tem que estar limpa, e nós temos que ter eliminado de nossa vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Então o milagre, ele acontece dentro de alguns requisitos. Não é apenas dizer eu tenho fé. O que muita gente chama de milagre aí é físico. Fui na igreja e recebi um milagre. Receber uma cura. Eu chamo isso de milagre. Quando eu falo de milagre, eu estou falando de mudança de vida. É quando o impossível se torna possível. É quando há uma mudança na vida da pessoa. E para isso acontecer, a pessoa deve estar perto de Deus. Não é perto da igreja. Na igreja você tem que ir mesmo, gente. Não corra esse risco. Não que você não venha ser salvo fora da igreja. Não. Se alguém pregar para você que fora da igreja você está indo para o inferno, essa pessoa está sendo usada pelo maligno. Está sendo usada pelo maligno. Ok? Porque igreja, instituição não salva ninguém. Aliás, hoje em dia tem mais perdidos dentro da igreja do que aqui fora, saiba você. Infelizmente. Infelizmente, há pessoas na igreja que fazem coisas que muita gente aqui fora de bem, que não tem religião nenhuma, não faz. E essa é a verdade. E eu tenho que falar porque é a verdade. Então, a igreja não salva ninguém. Mas é um risco você ficar fora dela. Por quê? A igreja, a minha casa será chamada casa de oração. Deus, através dos seus servos, Ele sempre vai falar. Foi assim no passado, gente. Por exemplo, na época dos reis havia igreja? Não havia igreja. Mas havia os profetas. Havia os templos e o povo se aconselhava com o profeta. Isso também é uma igreja. Porque igreja não é bloco de concreto, eu já falei. Igreja são as pessoas. Nós somos a igreja. Então, não corra esse risco de ficar fora da igreja. Não faça isso, gente. Não faça isso. Não importa a sua igreja. Vai nas reuniões. Participa dos cultos. Ouve os homens de Deus. Ouve as instruções do Todo-Poderoso através dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos diáconos. Ouve. Não fica achando que eu sou peregrino espiritual. Não faça isso. Todo mundo na Bíblia, todos os homens e mulheres de Deus, todos eles se sujeitaram a uma autoridade espiritual. Não queira ser diferente e caminhar sozinho. Não queira. Não faça isso, gente. Tá bom? Vai na igreja, busca, né? Tudo bem. Talvez você não possa ir na igreja todos os dias, mas separa uns dias ali para você ir, principalmente nas reuniões principais. Repito, igreja não salva ninguém, mas não corre esse risco. A casa de Deus, estar na casa de Deus é muito bom. Olha, é muito edificante. Davi disse, me alegrei quando me disseram que vamos à casa do Senhor. O próprio Davi, o rei Davi, era rei. Se ele quisesse, ele não precisava ir, mas ele estava ali na casa de Deus. Então, gente, não importa o inimigo que vem se levantando contra você. Assim como Deus livrou Josafá, Ele vai livrar você também. Mas Josafá e o povo se santificaram, oraram, jejuaram. Faça o mesmo.
Ao invés de você ficar assistindo novela, procure se edificar, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. E Deus vai pelejar por você. Teus inimigos serão envergonhados e todos saberão que é um Deus poderoso na tua vida. Deus abençoe vocês.